Muito bem, então, Sinara. E qual que seria a diferença principal entre poupar e investir? Bom, existe uma diferença bem interessante que às vezes as pessoas confundem as palavras, né? Aqui a gente tem muito a conotação de poupar, poupança. Não. Poupar é quando você guarda dinheiro. Aí pode ser um dinheiro guardado no banco, que é a melhor das formas, mais segura, mas também pode ser dinheiro guardado no colchão. É poupar, né? Você Dentro do está sofá, o lugar seguro na da caixinha de casa. sapato, na tua carteira, onde você se sinta confortável. Investir é fazer com que esse dinheiro poupado renda para você. Porque quando a gente faz um investimento, não precisa ser necessariamente um investimento financeiro. Ele pode ser um investimento, por exemplo, em imóveis. Né? Vocês trabalham aqui o imóvel visto também como um investimento. Então, a diferença básica é essa. Poupar é só deixar de gastar e investir é esse dinheiro que você deixou de gastar, fazer com que ele renda para você. Tá. E daí, falando em poupar, algumas pessoas entendem que, vou colocar o meu dinheirinho na poupança porque lá tá rendendo. Isso. Lá é uma forma de investir. Segura, né? Lá é seguro, lá ninguém vai mexer. Mas por que a poupança não é uma boa opção? Eu já ouvi isso. Sim, o pessoal tem malhado muito a poupança, né? Na verdade, a poupança, a gente aprendeu a economizar e ter rentabilidade com dinheiro, que é receber juros, via poupança. A poupança foi o primeiro tipo de investimento que existiu no Brasil. Tanto que a Caixa Econômica Federal era o único banco que podia ter aplicações em poupança. Quando eu estagiei lá no Banco do Brasil, há muito tempo atrás, antes de ser funcionária, a gente fazia empréstimos para os nossos clientes, né? E dizia para eles, agora atravessem a rua e vão aplicar na Caixa, na poupança. Porque o próprio Banco do Brasil não tinha, na época, esse tipo de investimento. Mas, hoje em dia, os bancos e todo o sistema financeiro, ele acabou se sofisticando. Então, nós temos produtos muito mais sofisticados, rentáveis e conservadores. Quando falam que a poupança não é um bom investimento, a gente sempre tem que considerar que taxa Selic a gente tem, para quando eu preciso desse dinheiro e quanto eu vou aplicar. Porque essa mesma sofisticação que a gente tem hoje de ter muitos fundos, muitos títulos de tesouro direto, que está muito em voga agora, né? O pessoal gosta muito. A gente tem CDB, a gente tem LCA, tem LCI. No que eu vou aplicar? A poupança, ela continua sendo super segura. E a poupança é importante falar que é ela, de todos os bancos que trabalham com o rural, que é o motor, o lastro para empréstimo aos agricultores. Então, a poupança, ela tem uma função social também. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, hoje vamos lembrar que a Selic está 15%. Quando ela está acima de 8,5% ao ano, o governo faz o quê? Ele dá a remuneração da poupança, ela é 6% ao ano mais TR. Hoje é em torno de 6,17% ao ano. Quando a Selic baixa de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança muda. Ela começa a ser remunerada a 70% da taxa Selic. Então, imagine que a gente tem uma Selic de 7, por exemplo, a remuneração da poupança não é mais o meio ponto percentual mais TR ao ano, que dá o 6,17, é 4,9. E aí, outra coisa que é importante a gente avaliar. Eu tenho um valor de, vamos chutar, R$30.000 para aplicar. Hoje, não é interessante a poupança. Taxa Selic a 15, coloca num CDB a 100% do CDI. O CDI é sempre um pouquinho menos que a Selic. Você vai ganhar 14,9. Ok? Tira o imposto de renda e tal, mas ainda assim vai ser muito superior. A poupança vai ganhar 6,17 no ano. Tá? Agora, eu tenho R$50 para aplicar. Onde é que eu vou aplicar? Não posso nem aplicar, porque o mínimo de um CDB é R$500. Poupança. Porque se eu aplicar num fundo, mesmo que o fundo me deixe aplicar os R$50, vai ter taxa de administração, vai ter imposto de renda. Então, a poupança, ela se torna uma forma de você ter alguma remuneração e, ao mesmo tempo, começar a fazer teu pezinho de meia. Depois, quando você tiver um valor mais significativo,
você pode optar por outro tipo de investimento, mas ela é a porta de entrada, digamos assim. Sempre foi e eu acredito que sempre vai ser. Pelo menos o que a gente imagina, né, de política monetária do governo, ela deve continuar por muitos anos aí. Eu achei interessante que você falou ali sobre, tenho R$ 50 para investir. Alguns podem até achar isso estranho, R$ 50, mas a gente sabe que a realidade, tanto da região onde a gente mora, quanto de grande parte da população do Brasil, o salário não é tão alto assim. Isso. E a gente falou que, independente da situação, né, a Denise tinha mencionado sobre isso, tem como a gente organizar e investir. Isso. Então, se eu tenho pouco, eu sou uma pessoa que ganha um salário mínimo, como é que eu posso começar? É possível eu começar com esses R$ 50, por exemplo? Claro. Os bancos, eles têm por determinação do Banco Central, né, que os bancos não podem ter valor mínimo, exigir valor mínimo para abertura de uma poupança. Disso eu não sabia. Bem interessante. A gente sabe que alguns bancos, algumas pessoas, talvez não seja o banco em si, mas algumas pessoas que trabalham no banco, às vezes dão uma pressionadinha, né? Para um mínimo, mas não pode, né? Todos os bancos, existe uma lei, a gente tem que abrir conta para a pessoa com o valor que ela quiser para economizar. Então, é aquilo que a gente comentou anteriormente. A poupança, ela é uma porta de entrada para que a pessoa consiga aplicar, ter uma liquidez no seu dinheiro, né? Porque tu pode ir lá sacar, tu não vai receber, porque a poupança, ela não rende diariamente, ela rende a cada 30 dias. Então, se você sacar no 28º dia, sobre o valor que você sacou, você não tem a rentabilidade, por menor que ela seja. Então, ela tem também esse viés. Mas ela é, sim, uma boa ferramenta para que a gente consiga começar a aplicar. Então, você pensa assim, a gente tem 12 meses no ano, né? Tu vai aplicar R$ 50 por mês, vai te dar R$ 600 no final do ano. 600 vezes 6,17, que é a poupança. Pode não ser muito, pode não ser. Mas você vai ter também um outro fator que é importante, que é uma coisa que só tem no Brasil, que são os juros compostos. Então, o juro composto é uma coisa que ele é para o bem e para o mal, né? Quando você faz um empréstimo, ele é complicado para você pagar, porque dá juros sobre juro, né? Quando você aplica, ele é favorável a ti, porque tu aplica no mês R$ 100, teve a rentabilidade. No mês seguinte, a rentabilidade não é mais sobre 100, é sobre 101 e alguma coisa. E assim você vai indo. Então, ele te ajuda ao longo do tempo a ter uma rentabilidade maior. Por isso que é importante, na hora de escolher um investimento a fazer, que a pessoa tenha consciência e divida o seu dinheiro em caixinhas, também de curto, médio e longo prazo. Porque curto prazo precisa o quê? É o dinheiro da emergência, aquele dinheiro que eu preciso ter na mão. Pode ser poupança, pode ser um CDB com liquidez, mas eu tenho que ter acesso a ele mais fácil. O médio prazo e o longo prazo, a gente pode fazer uma estrutura um pouco mais sofisticada. Geralmente, esse tipo de investimento, ele te rende mais, mas você tem que pagar o preço de não ter liquidez. De não poder pegar o dinheiro quando você quer, né? Exatamente. Mas resumindo, então, tem como sim você começar a investir com pouco, só precisa ter a sabedoria de escolher aonde você vai colocar esse dinheiro. Sem dúvida. E falando em quem está começando, né? Pensando nessa pessoa que nunca investiu e quer começar agora. Qual que é o maior erro que essa pessoa pode cometer? Na verdade, não tem milagre no mercado financeiro, né? Na vida não tem, né? A gente sabe. A pessoa que do nada enriquece, nem sempre é por meio lícito, né? Nós aqui da nossa região, eu sou natural de Nonoai, né? Aprendi com meus pais a trabalhar, a economizar, guardar o dinheiro, tudo isso de uma forma não formal, de uma forma passada de pai para filho, como todos nós aprendemos também. Então, não tem, para quem trabalha, não tem dinheiro fácil. Existem formas inteligentes da gente aplicar o investimento correto, ideal para cada perfil também, que isso nós vamos falar depois, cada perfil do investidor. Mas o maior erro é as pessoas acharem que ter excesso de confiança. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo um cursinho na internet e achando que estão prontos. Sou especialista em criptomoedas. Isso. E aí pega em bolsa de reserva valores. Porque geralmente quem vende cursinho, quando é uma empresa séria, e tem muitas empresas sérias, eles vão falar para a pessoa o risco,
né, envolvido. Mas tem muitos que também não. E tem muitas pessoas também que só ouvem o que querem, né? Então, ela faz um cursinho de ações, acha que está sabendo tudo, vai lá, aplica e acaba perdendo. Tem tipos de investimentos no mercado de ações que rendem muito, mas também tem tipos que faz você perder, inclusive perder além do capital. Então, a pessoa tem que ter calma nessa hora. A gente tem que começar devagar nos investimentos, tendo um propósito, tendo uma constância. Sabe aquele negócio da academia que diz que não adianta você ir lá e erguer 100 quilos num dia e depois não aparecer o resto do mês? Sim. É melhor você ir lá erguer 3 quilos todo dia e ir todos os dias. Constância. Aqui tem até uma frase que investir é uma maratona, não uma corrida. Então, isso tem aí. Que ir com calma. Perfeito. Então, o maior erro, eu acho, das pessoas, assim, primeiro é não começar. Por achar Sim. que... é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco que eu tenho. Não. Tu não pode fazer a conta do dia. Tu tem que fazer a conta do ano e de 10 anos. Lembrar do juros composto. Até eu estava tentando fazer uma continha que depois a gente pode fazer para dar uma exemplificada, né? R$100 por mês. Bacana. Vamos fazer isso para depois ter uma noção de quanto que conseguiria num ano e juntar fazendo isso. Talvez para umas férias, um sonho que tem de férias para estar... E o segredo é também não ser afobado, né? Não ser afobado. E esse negócio que tu falou é bem legal das férias. Às vezes tem pessoas na nossa região que a gente está longe do mar, a gente ama a praia, né? Todo mundo ama a praia. E aí você pensa assim, poxa vida, né? Final do ano eu vou para a praia. Mas aí tu tem um imprevisto e você não consegue ir. Faltou dinheiro. E aí você pensa assim, poxa, se eu tivesse guardado R$100 por mês... É 2x por mês a menos que eu tô comendo. Eu tô citando X porque veio na minha cabeça, tá? A gente pode ser qualquer coisa. Pizza. O que você gostar. O cafezinho. Enfim. Hoje, para gastar R$100. R$100 é muito simples de gastar, né? Você faz essa escolha e você aplica. No final do ano, você vai ter R$1.200, mesmo que seja na poupança, você vai ter em torno de R$1.300, põe aí. Poxa, R$1.300, você não vai poder alugar uma coisa maravilhosa na praia nem nada, mas você vai poder sim pagar algumas diárias de hotel para tua família e ter assim 3 dias bacanas na praia. Então vamos fazer um combinado aqui. Antes da gente terminar o episódio de hoje, a gente vai conseguir fazer uma simulação de férias na praia do final do ano que vem. Isso aí. Com hotel e passagem garantido. Vamos lá, meninas. Deixar já tudo organizado. Olha.